De volta com Conexão Alagoas. E hoje eu converso com o professor Felipe Mainardi, ele que é fisioterapeuta e especialista em acupuntura. Professor, no bloco anterior nós falávamos um pouquinho desse encontro da fisioterapia com a acupuntura. Como é que é unir essas duas frentes tão interessantes e com tanta história? Então, na história, há relatos de que a acupuntura ela nasce muito antes de Cristo. Alguns falam 5.000 anos antes de Cristo, outros 3.000 anos antes de Cristo, mas só em meados de 1950 é que há a primeira aparição da acupuntura dentro da história aqui no Brasil. E ela ganha muita força a partir de 1980. E de lá para cá, só vem ampliando a sua rede de assistência. As pessoas têm buscado a acupuntura como uma alternativa à própria medicina. Então, a gente consegue, dentro da própria acupuntura, fazer alguns tipos de tratamentos, independente do tipo de patologia. Nós podemos fazer tratamento de pacientes desde a oncologia a pacientes com sintomatologias psicológicas. Então, a acupuntura é uma área muito ampla. E a fisioterapia ela já vem aproximadamente aí nesse meado de 1980 para cá, ela vem ainda mais crescendo essa prática dentro dos profissionais. Professor, a acupuntura, salvo engano, ela até é considerada uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Como é que é isso para a fisioterapia? Então, dentro de todos os seus conselhos de classe, existe uma regulamentação interna. Na fisioterapia, dentro do nosso COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, existe uma resolução que regulamenta a prática da acupuntura por profissionais, tanto da fisioterapia como da própria terapia ocupacional. Quer dizer, isso então está mais do que saneado, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de dúvida, né, Com certeza, com certeza. Tanto é que nós temos grandes acupunturistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, bem como outras áreas, como a própria odontologia, a medicina veterinária. Nós temos acupuntura dentro da medicina veterinária também. Então, assim, não só a parte da medicina tradicional, mas essas outras áreas dentro dos seus conselhos existe a regulamentação, no qual habilita o profissional para a prática da acupuntura. O senhor pode citar, professor, para nós, por exemplo, a aplicação da acupuntura para insônia, estresse, dores crônicas? Queria que o senhor explicasse para nós em detalhes isso, por favor. A gente geralmente fala que a acupuntura ela não tem contraindicações diretas. Acho que a principal contraindicação da acupuntura hoje é o medo da agulha, que hoje podemos sanar também, porque nós temos outros microsistemas da acupuntura, como a auriculoacupuntura, que a gente pode colocar sementes em determinados pontos da orelha. Nós podemos fazer a laser acupuntura através do equipamento da fisioterapia, que é o laser. Nós podemos fazer estímulos desses pontos focais, sem precisar introduzir a agulha na pele do paciente. Tá? Então, não tem contraindicações. Porém, entretanto, todavia, as principais indicações hoje da acupuntura são para as dores crônicas, enxaquecas, insônias, depressão, pacientes que sofrem para tratar vícios. Então, nós temos uma grande gama de tratamentos para a acupuntura. E como é que funciona, professor? Porque durante muito tempo, eu me lembro quando surgiu, até eu que já sou bem mais velho que o senhor, que vejo aquela história da agulha, que tinha medo, que ia ter contaminação, tudo isso. Como é que vocês foram administrando tudo isso para conseguir esse sucesso? Então, a prática da acupuntura, ela segue um protocolo rigoroso de biossegurança. Então, todas as agulhas, elas vêm dentro de um plástico, altamente esterilizado, sim. Tá? E são descartados após o uso. Isso que a gente queria saber. São descartados, todos eles são descartados. Na prática antiga da acupuntura, as agulhas elas eram reutilizadas através do uso de algumas substâncias para fazer essa esterilização. Hoje, com a tecnologia, não se faz mais esse tipo de prática. Todas as agulhas elas devem ser descartadas dentro do recipiente e deve ser encaminhado para um órgão especializado para fazer o descarte desse material contaminado.
Quer dizer, não é porque o Mauro é seu paciente que vai ter lá as agulhas do Mauro toda vez que ele for? De maneira alguma, não. As agulhas elas devem ser totalmente estéreis e descartáveis para que não haja contaminação cruzada do paciente nem do terapeuta. Professor, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, como é que é o estudo? Eu imagino que seja muito estudo para encontrar os pontos, né, de cada paciente, de cada objetivo que aquele profissional quer atingir, né? Isso, como a acupuntura ele é uma técnica que a gente vai buscar o equilíbrio energético do organismo, a pós-graduação ela dura em média 24 meses, aproximadamente 24 meses, fora as outras especialidades que a gente vai fazendo dentro do próprio curso da prática, né? Então, são aproximadamente 24 meses, aproximadamente 540 pontos no nosso corpo e cada ponto ele tem uma função energética. Porém, alguns pontos eles já são padrão ouro. A gente já sabe que aqueles pontos eles vão atingir o objetivo final, que é o tratamento do nosso paciente. E aí, esse estudo de mais de 500 pontos, como é que foi estudar tudo isso, hein, Foi Felipe? trabalhoso, mas a gente segue um protocolo sistemático. Né? A gente estuda cada meridiano, que são os pontos, são os canais energéticos do nosso organismo, cada meridiano por vez, para que a gente possa fixar de cada um, né? E a gente vai determinando, de acordo com o estudo energético do nosso paciente, quais pontos a gente vai utilizar naquele momento. Não quer dizer que a gente vai utilizar todos os 540, até porque tem alguns pontos que eles são mais internos, tem alguns pontos que são regiões mais sensíveis e a gente acaba não utilizando e usando pontos correlatos. Assim como a gente pode apenas não utilizar nenhum ponto sistêmico e utilizar os pontos da orelha, né? A gente pode utilizar os pontos dos pés, que muita gente utiliza a reflexologia, mas ele é baseado justamente pelo estudo da própria acupuntura. Então, a acupuntura ela tem, a medicina tradicional chinesa, ela tem uma gama de técnicas que pode ser utilizado em paralelo com a própria acupuntura. Porém, no Brasil, a mais usual ainda é os pontos com a agulha. É interessante que o senhor falou que tem gente que tem medo de agulha, né? Eu já fiz e, assim, confesso aqui, não é para agradá-lo, não. É uma coisa mínima, nem a pessoa dificilmente vai sentir. E como é que o senhor encontra o ponto daquele determinado paciente? É feita uma espécie de anamnese antes do início da sessão? Como é que funciona isso lá? Exatamente, a gente faz uma anamnese do indivíduo, né, do paciente, onde ele vai fazer uma conversa que dura aproximadamente 1 hora e meia, vai depender do estágio do paciente, né, qual é a necessidade dele. E aí, após essa avaliação, a gente senta, vai fazer o estudo energético dele e vai determinar quais pontos serão utilizados. E aí, uma das perguntas que eu faço na anamnese é: você tem medo de agulha? Porque se ele falar para mim que tem medo de agulha, eu já vou buscar outra alternativa, que são aquela alternativa do laser, a alternativa da aurícula, a alternativa da moxa, bustão, que é uma outra técnica também da medicina tradicional chinesa. Mas o importante é a gente fazer o tratamento, né? E uma coisa que eu também escuto muito no consultório é: a acupuntura dói? Eu falo, não, a acupuntura não dói. O máximo que você vai sentir é um desconforto da agulha penetrando na pele, né? E eu sempre falo que a agulha ela é 10 vezes mais fina do que aquela agulha de procedimento de laboratório. Então, praticamente ela é um pouco mais grossa do que um fio de cabelo. Puxa vida. Ela tem 0,25 milésimos de comprimento. Então, é muito fina a agulha fininha, da acupuntura. Né? Vale muito a pena. O que você pode aproveitar, professor? Dizer para quem gostaria de fazer, mas tem receio. Aproveite para vender essa publicidade para nós, da acupuntura. Então, se você tem dor crônica, se você sofre com enxaqueca, se você sofre com insônia, procure um especialista em acupuntura, eu acho válido. A gente tem alternativas que não são farmacológicas, são naturais, a gente vai estimular o próprio corpo a produzir essas substâncias como a endorfina, que vai dar essa sensação de prazer, que vai dar alívio às dores. Eu acredito que vai ser muito benéfico, não só para você, mas também para quem vive ao redor. Porque aí acaba que as dores, as doenças psicossomáticas, ela não atinge só o paciente, mas sim quem está ao seu redor no tratamento. Com certeza. Professor, e o relato desses pacientes que têm dor crônica, o sucesso após cada sessão, como é que é receber esse retorno positivo?
Então, é muito gratificante, né? Independente da patologia, o fato de você devolver esse paciente para a sociedade, né, de uma forma sem aquela dor crônica, né, onde ele tem a qualidade de trabalhar, a qualidade de lazer. Então, isso é muito satisfatório para a gente no dia a dia. Existe até um estudo que saiu agora em aproximadamente 2021, se não me falha a memória, onde ele fala que 45% da população brasileira sofre com dor crônica. E desses 45%, mais de 50% hoje estão, né, longe da sua atividade laboral por conta da dor. Então, é muito alto, né, essa quantidade e essa qualidade de vida, né, ineficaz desses pacientes. O Felipe poderia ficar sem acupuntura atualmente? Como é que seria a tua vida sem isso? Impossível ficar sem acupuntura. Eu faço autotratamento, a gente tem alguns pontos que dá para ser colocado, com segurança, óbvio. Meus filhos fazem uso da acupuntura através da auriculoacupuntura, né? Minha esposa faz uso da acupuntura, então é muito difícil ficar longe da acupuntura, né? E agora, mais em breve, a gente não só vai tratar os pacientes com dores crônicas com a acupuntura, mas também com a quiropraxia, que aí é um projeto que está mais próximo do que distante. Já teve mais distante, agora está muito próximo. Que bacana, então vem mais empreendedorismo aí, dá para dizer isso? Se Deus quiser. Só explica para nós o que é a quiropraxia, para quem não sabe. A quiropraxia nada mais é do que uma técnica onde a gente faz reposicionamento das articulações através de algumas manobras articulares. Então, isso é que a gente vê às vezes na internet, que vira o pescoço das pessoas, é isso? Exatamente. As desestruturações, né, os desalinhamentos articulares, eles mexem muito com a função neurológica do paciente, ou seja, dos nervos. E aí acaba que esses pacientes podem ter também outras complicações musculares, articulares. Então, esse reposicionamento faz com que o corpo ele trabalhe de uma forma mais eficaz. Que bacana. Então, realmente, nessa nossa conversa não ficou nenhuma dúvida de que fisioterapia e acupuntura estão muito bem casadas, né? Exatamente. Isso dá para a gente dizer, Exatamente. Com certeza. Professor, eu queria aproveitar, não posso deixar de falar nisso, eu acho que muita gente que está em casa quer saber um pouco mais da atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar. Como é que é isso no teu dia a dia? Para quem quiser, eu imagino que tem a gente também que sonha em atender pessoas que estão, por um motivo ou outro, internadas. A fisioterapia no âmbito hospitalar é uma área onde a gente trabalha entre a vida e a morte do paciente. A gente tem que também, né, deixar isso muito bem explicado, claro. Porque às vezes o aluno ele tem o desejo de trabalhar, mas ele não tem, quando ele se depara com a situação, acaba que assusta um pouco, né? Então assim, a gente trabalha realmente naquele limite do nosso paciente. Porém, eu falo que é gratificante, porque pegamos, né, admitimos um paciente numa condição de patologias que está comprometendo a saúde dele, que a gente fala de risco de morte, né, e dentro da toda a atuação da fisioterapia, desde a ventilação mecânica, da programação da ventilação mecânica, né, de todo aquele protocolo para tirar o paciente da ventilação mecânica e devolvê-lo à funcionalidade através de mobilizações precoces, então é muito gratificante para nós, né, que atuamos dentro do âmbito hospitalar. Hoje eu trabalho no Hospital Geral daqui de Alagoas, desde a parte da emergência, a gente atende o paciente quando ele chega, pronto atendimento, até a unidade de terapia intensiva, e aí o grande benefício, né, que a gente traz para esse paciente é devolvê-lo para casa quando ele tem alta hospitalar. Com certeza, né? Isso faz parte de mim. E ouvindo o professor falar, gente, me ocorre o seguinte, acho que cada vez mais o fisioterapeuta acaba tendo aí, claro que ele pode focar, como o senhor focou na especialização, mas quando ele conhece várias áreas, ele fica um profissional mais completo, até no teu caso, acredito que leva isso para o dia a dia em sala de aula, né? Com certeza. São experiências que a gente vive ao longo da nossa profissão, e quando levamos para a sala de aula, acaba encantando o nosso aluno. E a gente acaba transformando esses alunos em excelentes profissionais, né? Eu acho que esse é um grande sonho de todo docente. Chegar na sala de aula, conseguir passar o conteúdo para o aluno, fazer com que ele entenda aquele conteúdo, absorva
e ganha ainda mais admiração pela profissão. Porque eu acho que muitos estudantes chegam lá nem sabem tudo aquilo que tem, né, que a fisioterapia abarca, né? Exatamente, exatamente. A fisioterapia ela tem uma grande gama de atuação, né? Eu estou mostrando apenas algumas, mas assim, existe diversas, né? Um leque imenso onde o aluno ele pode transitar pelas áreas e escolher o que mais se adapta para ele, o que mais, né, enche os olhos para ele possa atuar na vida acadêmica ou na vida profissional. Professor, já na reta final do nosso programa, claro que eu já agradeço antecipadamente a sua presença. Como é que é ser empreendedor, um fisioterapeuta empreendedor? Esse caminho é difícil, mas pelo jeito o senhor não vai abandoná-lo, né? Não, não. Eu sempre falo para meus alunos que nós, quando saímos da faculdade, nós continuamos em um eterno aprendizado, né? E atuar como fisioterapeuta, ele indiretamente ele já é um empreendedor, porque ele precisa contabilizar o tempo, ele precisa contabilizar o material. Então, não basta ter só a parte física. A parte física é uma parte do empreendedorismo profissional, mas o que vem antes, ele é muito mais importante. Então, é isso que a gente tenta, dentro da graduação, já ir trilhando esse caminho com esses alunos para que ele possa empreender de forma mais eficaz. E estudar sempre, não sempre, para, né? não para. Eu brinco com os alunos dentro da sala de aula que se eu fosse juntar tudo que eu gastei em graduação, pós-graduação, tempo, já teria comprado 2 casas, um carro, viajado o Brasil todo, o mundo, né? Eu acho que ainda sobrava um pouquinho. Mas o brilho nos teus olhos mostra que valeu, né? Valeu a pena, vale a pena, vale a pena. Eu sou suspeito para falar, muito suspeito, mas vale muito a pena. Que bacana. Felipe, para a gente encerrar, queria que você deixasse os seus contatos, as suas redes sociais, porque eu acho importante que quem está acompanhando o nosso programa quer saber mais sobre a acupuntura, sobre fisioterapia e, por que não, também sobre a vida acadêmica, né? Fique à vontade, por favor. Então, quem quiser encontrar o professor Felipe Mainardi, basta buscar lá no Instagram, @felipemainardi.fisio. Pode mandar mensagem no direct, pode perguntar, fiquem à vontade, estarei sempre à disposição. Eu sempre falo que eu sou muito aberto para alunos, para dúvidas, então eu estarei sempre à disposição mesmo. Que bacana. Leve um grande beijo à sua família, aos seus filhos, à sua esposa e obrigado demais por ter participado aqui do Conexão Alagoas. Eu que agradeço, foi um convite assim, imensurável, não tem palavras. Estar aqui com o Mauro, assim, foi muita satisfação mesmo. Só tenho a agradecer. A gente que agradece e já fica o convite para uma nova entrevista numa outra oportunidade. Se Deus quiser. Ele quer sim. Muito obrigado, professor. Parabéns. Eu que agradeço. Muito, parabéns mesmo, gigante pelo seu trabalho tão importante, seja no hospital, seja no consultório, seja também na universidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro, mais uma vez. E agradeço também a você que me acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Que história bacana, né? Como a gente aprende aqui a cada programa. Um beijo no coração de vocês, tenham uma excelente semana e até o próximo Conexão Alagoas. Tchau, tchau, até lá, tudo de bom.